No capítulo anterior, ficou parecendo que o único aprendiz era 29, mas não foi assim. Acompanhavam-no dezenas deles, e todos foram atendidos com a maior boa vontade. Foram ministrados os mais elevados conceitos sobre a conduta do homem, mostrando-se o que deve ser feito para que surja a harmonia espiritual e física, da mente e do corpo. Ao passarmos a outros capítulos, de vez em quando focalizaremos outros companheiros em serviço, em permanente teoria ao pé do trabalho. Estávamos já reunidos, nesta hora, em linda praia do litoral brasileiro, onde o mar se agita como mãos em súplica ao Criador. As espumas brancas, nas ondas, parecem o véu usado pelas noivas ou pelas mulheres em alguns templos em busca da prece. Tanto a lua como as estrelas fazem um ambiente de saudade para aquele que usa esta hora para a meditação e que sente por vezes aquela saudade sem saber ao certo de quem ou de quê. Se existisse um relógio neste momento à beira-mar, certamente estaria com seus ponteiros juntos para o alto, como duas mãos postas em oração, porque é nessa hora que iniciamos os nossos trabalhos. Miramêi cerrou os olhos e compreendemos que o momento era de silêncio, e todos cercamos o nosso companheiro de labor. E ele falou com tranquilidade, conversando com o Pai. Senhor de bondade e de carinho, permite-nos reunir em teu nome aqui e agora, nesta linda paisagem marítima, onde as ondas, antes de nós, te falam na linguagem das águas, no cântico que lhes é próprio da gratidão que queremos expressar. Novamente, estamos de saída para o trabalho que nos ofereces por misericórdia. Como somos ainda tardos de entendimento, te pedimos para nos ajudar a compreender, na profundidade que os casos necessitarem, como resolvê-los na paciência e na energia que o equilíbrio nos mostra. Somos muitos, mas queremos ser mais ainda, na assistência de amor. Somos muitos, mas queremos ser mais, na assimilação dos nossos deveres, ante o teu olhar magnânimo e justiceiro. Somos muitos, mas queremos ser ainda muito mais no desempenho grandioso que a caridade nos oferta a todos. Estamos diante desse gigante de águas, onde os ventos brincam com as ondas, sussurrando-lhes segredos que escapam aos nossos ouvidos. Pedimos que, em teu nome, os luminares das águas possam nos ajudar nos trabalhos onde o amor nos inspira e a benevolência nos assiste. Escuta-nos, Senhor, porque não podemos fazer nada sem o teu apoio, sem a tua intervenção no nosso modo de ser. Ajuda-nos a decidir corretamente o que tem que ser feito, sem ultrapassar as leis da evolução e as provas educativas das criaturas e dos povos. Abençoa-nos agora e sempre. Quando abrimos os olhos, sob a luz dos astros que nos clareavam, percebemos que estávamos sendo festejados por inúmeras entidades dos vários reinos da natureza, onde a beleza era o porto seguro da harmonia. Cambiantes de luzes nos chamaram a atenção. Olhamos para o mar e, como que deslizando sobre o festejar das águas, notávamos um grupo de entidades espirituais aproximando-se de nós, numa harmonia que a todos nós encantava. Um dos espíritos, que parecia ter as vestes em forma de ondas e cuja claridade o destacava, avançou em direção do nosso grupo e foi recebido por Miramês. Entenderam-se por alguns minutos, sem que pudéssemos perceber o que falava. Porém, notamos o bem-estar que se irradiava do nosso instrutor espiritual. O tempo urge, disse Miramês. Vamos. Partimos para Salvador, grande metrópole deste país abençoado. O nosso grupo já contava com 100 e tantos companheiros. Deixa eu só que agora ele vai à parte de Salvador. É tão linda essa parte aqui da natureza. Lembra tanto, né? Até o processo
do Silvio e da Andrea na irradiação desses dias, e esse trabalho que a gente já falou várias vezes com relação aos seres da natureza. Eu achei bonita essa parte aqui, quando falou. Gente, eu já me perdi aqui. Quando falou do. Aqui, quando apareceram entidades espirituais aproximando-se de nós numa harmonia que a todos nos encantava. Um dos espíritos parecia ter as vestes em forma de ondas e cuja claridade o destacava. Avançou em direção ao nosso grupo e foi recebido por Miramês. E só o Miramês entendeu a comunicação que essa entidade teve com ele, né? Assim, ó, e entenderam-se por alguns minutos, sem que pudéssemos perceber o que falávamos, porém notamos o bem-estar que se irradiava do nosso instrutor espiritual. É esse processo que surge naturalmente à medida que o espírito ele evolui. É a comunicação com vários seres de vários reinos. Isso se dá pelo amor. É uma linguagem além das nossas concepções. Né? Não é essa comunicação falada, é uma comunicação muito, muito de sintonia e há uma troca. E que a gente tem aí um mestre nesse sentido, que foi Francisco de Assis, que até hoje, depois aí de 800 e poucos anos, ele continua a reverberar na humanidade essa comunicação com os reinos da natureza. É muito bonito mesmo. Só uma coisa, não tem a ver com o texto em si, não, mas tu chamou a atenção numa frase que agora me despertou uma coisa, né? Aproximando-se de nós numa harmonia em que a todos nós encantava, né? A música, né, o Quanto à Luz, desde ontem, Sani já está cantarolando ela, desde cedo, né? E ontem a gente veio aqui, os meus sobrinhos aqui em casa almoçar, a gente fez almoço junto, não sei o quê. E assim, e eu também fiquei com essa música na cabeça ontem, enquanto fazia as coisas. Hoje de manhã, né, eu acordei, enquanto eu estava aqui ligando tudo, fiz algumas coisas, aí fui ver alguma música para botar, voltou a música novamente, aquela coisa, né? Então eu fiquei procurando e tal. Eu sonhei com essa música. A Sânia está dizendo que sonhou com a música. E eu até botei ela, né, para ficar no nosso momento de aguardo, né, de equilíbrio, né? E, coincidência ou não, né, veio muito, mas muito forte a lembrança do meu avô e do meu pai. E assim, e aquela coisa na cabeça, né? Poxa, já descansou, agora continua andando. E assim, e muito forte. Então, quando fala assim, aquela harmonia que encantava, me lembrou disso agora. Né? Desde ontem a gente está com essa música aqui reverberando ao nosso redor, tudo. E hoje aí você sente a proximidade, né, de espíritos altamente ligados a você, pelo menos no momento da tua jornada terrena, né? Então, como essas coisas, né, vão... Quando você abre espaço nessa harmonia, vai criando a sintonia que só cresce, né? Só cresce. É só uma observação também. Quando eu entro, um exemplo de hoje, entrando no grupo de radiação, a gente já entra numa outra vibração, sabe? Eu acho isso muito, muito impressionante e precioso. É interessante demais, como a gente já acessa uma outra energia de muita saúde, de harmonia, de alegria. É muito impressionante e rápido, sabe? É lindo demais. Partimos para Salvador. Calma aí, que agora eu me perdi.
Ah, não, tá bom. Peraí, entendi. Aqui. Aí. Partimos para Salvador, grande metrópole deste país abençoado. O nosso grupo já contava com 100 e tantos companheiros, todos atentos naquilo que iriam observar. Era, na verdade, um aprendizado diferente, por estar a prática junto à teoria. Baixamos em um bairro da cidade. Poucos carros deslizavam nas ruas. Alguns transeuntes mal-humorados buscavam seus lares, e outros não tinham condições sequer de andar nas calçadas. Aproximamo-nos de um deles, por sinal o mais sofredor, e sentimos imediatamente o odor dos bebedores e o cheiro de fumo, denunciando logo que ele era mastigador da erva que escraviza milhões de pessoas em todo o mundo. Notamos mais de perto que 3 entidades o seguiam na mesma onda vibratória, sendo que uma delas nos parecia ser sua mais ferrenha inimiga. Demonstrando conhecer o poder do pensamento em rápida concentração, assumiu posição de mago negro, buscando com as mãos algo no ar, que nos parecia uma pasta visguenta e avermelhada, e chegou-a ao nariz da vítima, que a absorveu com facilidade. Eu quis gritar para espantar o terrível obsessor de junto daquele homem. No entanto, nosso guia espiritual não permitiu, dizendo: o que acabas de constatar é um problema sério de sintonia. Poderemos, é certo, livrar o obsediado desse irmão infeliz, cego e surdo ao convite do bem. Todavia, vamos perder muito tempo e valores espirituais que poderiam ser aplicados em lugares de maior proveito. Ele ficaria livre hoje, agora, mas amanhã estaria de novo buscando as mesmas companhias. O melhor remédio para ele atualmente é a dor, os problemas e talvez a desencarnação. Cada criatura tem as lições que merece. A infeliz criatura cambaleou, pisando aqui e ali. Ora descia do meio-fio, ora subia, já perfeitamente sem rumo. O espírito malfeitor enfiou as 2 mãos criminosas pelas costas da sua vítima, como se estivessem quase materializadas ao lado do coração. Pegou com segurança esse músculo engenhoso do corpo humano e o apertou com força. O irmão embriagado deu um grito de dor, levando a mão ao peito e tombou ao chão. Lamentavelmente, sua cabeça atingiu meio-fio, fraturando-se. A entidade malfazeja saltou de lado, junto das outras entidades da sua estirpe, e deu sonoras gargalhadas. Podíamos notar, de onde estávamos, que da sua boca pingavam gotas de plasma sanguíneo em sua essência, sorvido nos momentos de agonia daquele sofredor. Miramês adiantou-se e nos esclareceu. Meus companheiros, verdadeiramente assistimos a esse tipo de espetáculo todos os dias, em várias faixas da vida, sem podermos amparar os sofredores como nos pede o coração. O fato que presenciamos é produto da ignorância. São almas que resvalaram na consciência e não aceitam ainda a voz do Mestre. Este irmão, que sucumbe fisicamente nesse instante, deve ter algum mérito na pauta das vidas passadas, em seus programas de reencarnação. Vejamos quem o assiste agora. Os vampiros espirituais já tinham se retirado, e ao lado do rapaz, via-se uma senhora manifestando muito carinho, porém tendo dificuldades em ampará-lo pela emoção que tomava o seu ser, imantado de amor maternal. Aproximamo-nos a um gesto de Miramês do cadáver, reunindo-nos em torno dele. Miramês fez algumas evoluções com as mãos em torno do recém-desencarnado e enfiou, podemos dizer assim, 2 dos seus treinados dedos na cabeça dele. Ouvimos algo estalar, deslocando pontos sensíveis da alma ligada ao corpo. Miramês retirou com toda amabilidade o fardo espiritual do físico, colocando nos braços da sua genitora, que já havia tomado outra posição mais realista referente às emoções. Ela parecia estar orando. Lágrimas escorriam em suas faces, mas sem a perturbação comum aos espíritos desequilibrados. Quis deixar as mãos do nosso companheiro. Entretanto, foi ele quem fez tal gesto, dizendo:
O trabalho foi teu, querida irmã. Todo o serviço que realizamos foi graças ao clima do teu amor. Leva-o e cuida dele. Como já estávamos acostumados a viagens astrais, logo notamos que não foi cortado o cordão fluídico do irmão assistido. Novamente, Miramês nos esclareceu com presteza. Ainda não pode ser desfeito o cordão de luz, atado desde a volta do espírito ao corpo. Ele está sem condições para receber um choque desta natureza, que no espírito mais elevado é coisa natural. E acrescentou: para tudo existe um momento certo, que o próprio tempo nos mostrará. Queremos frisar com bastante clareza que os irmãos encarnados que nos acompanhavam em aprendizado não estavam em desdobramento consciente. É como uma espécie de sonho, com maior lucidez, entretanto. E deixa eu só fazer um comentário, que agora ele vai lá para um outro local. Nesse caso, eu acho que é interessante a gente refletir também, primeiro, o que o Lancelot que está escrevendo, quando viu o obsessor, a primeira coisa que ele quis fazer é, opa, sai, tira ele daqui, né, tirar a força. E o mentor falou assim, ó, não adianta, porque por sintonia, mesmo que a gente separasse, ele ia ficar bem, e no outro dia, por sintonia, ele ia se atrair novamente com aquele grupo. Então, para muitos desses, é a dor que vai ensinando, né? A partir da dor, o espírito, e acabou que levou ao desencarne dele. E um ponto que eu ia colocar é essa questão do cordão de luz, o cordão de prata, que não foi cortado ainda. Então, retiraram ele, ele foi levado, e vai passar um tempo até cortar esse cordão. E eu já falei aqui, acho que mais de uma vez, um livro muito bacana, que se chama Voltei, do Espírito Jacó, ele é ditado pela FEB, onde ele vai contar o processo da desencarnação dele. E ele era espírita, ou seja, ele tinha noção desses aspectos do desencarne, mas o cordão de prata também não foi cortado logo nesse desencarne dele. Então ele teve o desencarne, então levaram ele para um mar, para o mar, e lá ele ficou junto com outros, trabalhando, aspirando as energias, então ele ainda se sentia muito denso, sentia as dores, ele ficava muito mal. Então teve todo um processo onde foi cortando, e tem uma parte em que os mentores falam assim, agora a gente vai cortar o ponto principal. E aí ele fala que o momento chega, foi um choque e uma mudança energética profunda. Mas mesmo assim, ele ainda ficou, aí ele foi levado para a cidade espiritual, lá ele ficou um bom tempo, até ter que soltar um outro pedaço, que foi um pedaço do duplo etérico. O duplo etérico é um corpo que ele se desfaz no processo da reencarnação. E só que ele é multidimensional também, é ele que faz esse cordão de prata. Então, depois do desencarne, ainda tem um tempo para ele tirar esse restante do corpo do duplo etérico. E aí lá no livro conta também esse momento em que foi retirado essa parte, e inclusive tem todo quase que uma celebração, quase que um ritual, aparece o Bittencourt Sampaio, aparecem vários espíritos ali, para esse momento em que ele ia retirar essa última parte. E lá ele conta que é uma mudança impressionante, é como se ele realmente já tivesse ali em espírito, houve a desencarnação completa. Então a gente vê que essa desencarnação, ela leva algum tempo mesmo. E aí, não diga, não, aí ele fala assim, ele fica agora em corpo, em psicossoma, em corpo astral, né, o corpo físico, o duplo etérico, foi retirado mesmo, e é o que os espíritos, eles vêm, quando eles vêm para cá, eles vêm com esse corpo astral, por isso que a nossa irradiação ela é tão importante, essas energias mais densas, para trabalhos de auxílio, de cura, de assistência. Você começou pelo ponto exatamente que eu tinha marcado e que eu estava esperando também
ela terminar a leitura para começar um novo assunto, digamos assim, né? Para comentar, que é essa questão da forma como que nós percebemos as situações ao nosso redor, né? Como ele diz aqui no texto, né? O que acabas de constatar é um problema sério de sintonia. Poderemos, é certo, livrar o obsediado desse irmão feliz, cego e surdo ao convite do bem. Todavia, vamos perder muito tempo e valores espirituais que poderiam ser aplicados em lugares de maior proveito. E isso é uma questão que é muito difícil de ser compreendida pela gente. Né? Que isso aqui é mais ou menos aquela ideia do não dar pérola aos porcos, que Jesus fala no Evangelho, né? Ou pelo menos é dito que ele falou isso no Evangelho. E a gente ter essa capacidade de entender que a nosso maior momento de caridade, em algumas situações, é deixar, como a gente pode dizer, o nosso irmão quebrar a cara e sofrer, isso é muito difícil ainda. Mas é às vezes o que a gente tem que deixar, porque não tem como ajudar. É como ele está dizendo aqui, alguns podem achar que isso é um absurdo, uma falta de caridade total. Mas não vamos perder tempo com valores espirituais com ele nesse momento, com essa situação, porque não vai adiantar. É usar um paliativo que não vai resolver o problema. Amanhã ele vai estar tudo de novo, a gente só perdeu tempo que poderia estar ajudando em uma situação que seria mais proveitosa. E isso é uma reflexão que a gente deve ter profundamente. Quando a gente tiver essa impulsão, como o Lancelin teve, de intervir, de querer modificar, de querer fazer os outros mudarem de opinião, ou terem uma atitude diferente, ou seguir o que a gente acha que é certo, não adianta. A gente perde tempo, literalmente. Pode parecer total falta de caridade, uma incompreensão de Deus para com todos nós. Mas não adianta a gente investir no que não pode ser consertado naquele momento. É melhor você deixar seguir seu rumo. Em algum momento você vai poder ter uma incursão mais valiosa ali naquela situação. Mas em determinados momentos de situações específicas, não adianta você sofrer por ele, sofrer com ele, querer intervir, querer resolver, que você só deixa de ser mais útil em outro lugar e não ajuda em absolutamente nada. Então, pensem com muita atenção, com muita propriedade sobre esse conceito que foi passado aqui por Lancelin, para que a gente não perca oportunidades fantásticas de trabalho tentando ajudar o que não pode ser ajudado naquele momento. Parece falta de caridade, mas não é. Reflitam com bastante profundidade sobre isso. E aí entra também, Silvio, a questão do julgamento, né? De julgar o que é melhor para o outro, de achar que eu posso interferir, e aí volta novamente o que a avó Anastácia fala, né? De querer ser Deus, de achar que pode saber o que é melhor, o que é pior para o outro, né? E uma frase que ela usa é assim: a gente quer dar a migalha, ou quer receber a migalha, mas Deus tem um banquete, né? Então ele estava ali a ponto, né, nesse caso do livro, a ponto de ter o encontro ali, de ter o auxílio espiritual da mãe, e a gente, nossa, queria tirar esse ser que estava ali atrapalhando, né? E tinha algo muito maior para ele, né? O encontro com a própria mãe. Então ela fala que a gente está querendo migalhas. Quando a gente se abre, a gente recebe o banquete e ouve, né, o que realmente é o mais importante. É aquela situação meio que a gente já ouviu na infância, né? Fulaninho, não faz isso. Fulaninho, não faz isso. Aí quando acontece a coisa ruim, não te avisei.
Eu sempre tinha pensado que quando a gente, né, na hora da morte, era cortado automaticamente esse. Aí com a sua explicação, Ismael, eu meio que mudei assim um pouco a minha. Eu sempre pensei que fosse automático, né? Você morreu. Porque quando a gente vê, que a gente está lendo e aprendendo, que ainda tem essa ligação desse fio, é o desdobramento, né? Ou tô errada? Ou dormindo, né? Não sei como é que fala. Aí eu sempre imaginei que quando você morria, cortava automaticamente. E outra coisa foi essa recepção pela mãe dele, que pela situação dele, do espírito dele, eu também sempre imaginei que ele fosse para algum lugar antes de encontrar uma coisa boa. Porque, na verdade, ele estava sofrendo, ele passou esse período que ele desencarnou, né? Foi uma coisa. Então, ser recebido pela mãe é uma dádiva, né? É um presente para ele, né? Ou eu entendi errado? É, nesse, eu vou primeiro falar o primeiro ponto do cordão. O cordão, ele vai sendo cortado, são várias etapas que vão sendo cortadas. Então, tem alguns que já vão sendo cortados do organismo físico, mas ele é paulatino. Quanto mais evoluído ser, mais rápido é esse processo de deixar esse corpo denso. É quase que, tirar logo essa roupa suja. Quanto mais ligado à matéria, bem mais complicado. Tanto que tem seres que desencarnam, o corpo começa a se decompor e ele está ligado ainda ao corpo. Então ele vai sentindo aquele processo do corpo físico se desligando, porque ele está tão apegado. Então depende muito do processo, do nível de evolução. E eu vou só falar aqui também a questão da mãe. A mãe foi um caso muito bonito. Eu acho que ele devia ter méritos, né, apesar da questão ali que ele estava envolvido, mas ele devia ter méritos para ter o auxílio espiritual, para ter esse acolhimento da mãe. E a mãe foi um trabalho muito bonito, porque no final o Miramês fala assim, olha, tudo aconteceu devido ao seu amor materno aqui, que envolveu e que solicitou, criou o campo para que ele pudesse ser auxiliado. Então vem esse ponto também do auxiliar através desse campo amoroso que predispõe o auxílio do mundo maior da forma que é mais adequada. É assim que eu vejo. Só rapidinho, que já está na hora. Aí eu vejo que não precisa ser necessariamente um mérito dele, o auxílio da mãe. Pode ser a presença da mãe para sofrer por amor junto com ele. Não quer necessariamente que ele tenha mérito de ser ajudado pela mãe, então se permitiu que a mãe fosse ali. Pode ser a abnegação da mãe de se aproximar dele para sofrer junto com ele enquanto ele se recupera. E nessa questão do fio, você tem vários casos de coma, que a pessoa ainda nem desencarnou, mas de fato já desencarnou. O espírito já não tem mais ligação com o corpo praticamente, mas o fio está lá. Então a complexidade desse desligamento é muito grande, tanto que existem equipes específicas no mundo espiritual para fazer esse processo de desligamento de fato, né? Com rompimento do cordão de prata, cordão de ouro e outros que a gente nem sabe que existam.